romance proibido da filha do fazendeiro com o jovem indígena marcado para morrer. A corda roçava o pescoço de Tupã-Açu quando Isabel começou a gritar. Era um grito que vinha de um lugar além da garganta, além da alma. Um grito que rasgava o céu de janeiro de 1760, naquele largo empoeirado do Vale do Paraíba, onde a multidão se aglomerava para assistir à execução de mais um índio rebelde. Mas essa não era uma execução comum, e aquele não era um índio comum. As mãos amarradas de Isabel sangravam contra as cordas que prendiam a janela da casa grande. Seu pai, o capitão-mor João Tavares, havia ordenado que a trancassem ali, forçando-a a assistir. Para que aprenda, ele disse, com aquela voz que ela aprendera a temer desde criança, para que nunca mais se esqueça do seu lugar. Mas como poderia esquecer? Como poderia apagar da memória aqueles olhos negros que a olhavam agora do patíbulo, serenos apesar do terror, cheios de um amor que nem a morte conseguiria apagar? Para entender aquele momento, para compreender por que uma sinhazinha de 17 anos estava disposta a destruir sua própria família, era preciso voltar no tempo. Era preciso entender que algumas histórias começam muito antes do primeiro olhar, muito antes do primeiro beijo. Algumas histórias começam no sangue derramado na Terra Vermelha do Brasil colonial. 10 anos antes, em uma manhã de 1750, o céu sobre a aldeia Guarani amanheceu vermelho. Não era o vermelho suave do nascer do sol, mas algo diferente, algo que os anciãos reconheceram imediatamente como presságio. As mulheres recolheram as crianças. Os guerreiros empunharam seus arcos. Mas de que adiantavam flechas contra mosquetes? O pai de Tupã-Açu era o cacique. Um homem alto, de olhar firme, que ainda acreditava que poderia negociar com os colonizadores. Que ainda acreditava que a Lei de Liberdade dos Índios, proclamada pelo Marquês de Pombal 5 anos antes, significava alguma coisa além de palavras no papel. Ele estava errado. O capitão João Tavares chegou ao amanhecer com seus bandeirantes, seus capangas, seus documentos falsos que transformavam caça humana em guerra justa. Não importava que aquela aldeia fosse pacífica. Não importava que ali vivessem crianças, velhos, mulheres. O que importava era que a terra deles tinha ouro. E ouro não se negocia, ouro se toma. Tupã-Açu tinha 9 anos. Estava escondido com a mãe dentro da oca quando ouviu o primeiro disparo. Depois o segundo. Depois tantos que parou de contar. Quando finalmente se atreveu a olhar para fora, viu seu pai de joelhos, recusando-se a fugir, cantando o canto de morte de seu povo enquanto o sangue escorria de seu peito. Naquele momento, algo morreu dentro do menino. Mas algo também nasceu, uma promessa silenciosa de nunca esquecer, de nunca perdoar. Jandira, a velha parteira da aldeia, agarrou Tupã-Açu e outras crianças, escondendo-os na mata enquanto a carnificina continuava. Mas não havia para onde fugir. Quando a fumaça baixou, apenas 15 pessoas da aldeia ainda estavam vivas. 15 de quase 100, e todos eles foram acorrentados. São prisioneiros de guerra justa, declarou o capitão Tavares, apresentando documentos ao vigário local. Serão batizados e prestarão serviço cristão. Serviço cristão. Era assim que chamavam a escravidão quando ela tinha pele vermelha em vez de preta. Tupã-Açu foi batizado como Tomás. Perdeu seu nome, sua família, sua liberdade. Mas guardou uma única coisa, escondida dentro da camisa esfarrapada. O colar sagrado de seu pai, feito de sementes de genipapo e dentes de onça, que o cacique usava apenas nas cerimônias mais importantes. Era tudo o que lhe restava de um mundo que não existia mais. Isabel Tavares tinha 7 anos quando viu aquele menino pela primeira vez. Ele chegou acorrentado, coberto de sangue e lama, os olhos vazios de quem já tinha visto demais.
Ela estava na varanda da casa grande, brincando com uma boneca de pano que a mucama havia feito quando o grupo de índios de serviço foi conduzido até os alojamentos. Havia algo naquele menino que a fez parar. Talvez fosse a forma como ele caminhava, ereto apesar das correntes, ou como seus olhos queimavam com uma raiva antiga, muito antiga para alguém tão jovem. Quando o feitor o empurrou com violência e ele caiu, Isabel não pensou. Simplesmente correu até a cozinha, pegou uma caneca d'água e desceu correndo as escadas de pedra. "Sinhazinha, volte aqui!" gritou a ama de leite. Mas Isabel já estava diante do menino, estendendo a caneca. Tupã-Açu a olhou com desconfiança. Via nela apenas o sangue de seu inimigo, a filha do homem que matara seu pai. Mas a sede era mais forte que o ódio. Bebeu. "Como você se chama?" perguntou Isabel, com aquela curiosidade inocente que ainda não conhecia barreiras sociais. "Tomás", ele respondeu, usando o nome que lhe haviam imposto. Mas algo em seus olhos dizia outro nome, um nome que ela jamais saberia. Não ainda. O pai de Isabel surgiu como uma tempestade. Arrancou a filha de perto do índio com tanta força que ela gritou de dor. "Nunca mais!" Ele rosnou, o rosto deformado pela raiva. "Nunca mais se aproxime dessa gente. Eles são animais, Isabel. Animais que só entendem de trabalho e chicote." Mas naquela noite, trancada em seu quarto, sem jantar por castigo, Isabel não conseguia parar de pensar naqueles olhos. E Tupã-Açu, deitado no chão frio do alojamento, não conseguia esquecer o gesto simples de uma menina que lhe oferecera água, quando todo o mundo lhe oferecia apenas dor. Os anos passaram como passam no Brasil colonial. Devagar para alguns, rápido demais para outros. Isabel cresceu entre aulas de catecismo com os jesuítas, bordados intermináveis e sermões sobre pureza, obediência e o papel sagrado da mulher. Tupã-Açu cresceu entre o trabalho nas plantações, as surras do feitor e as noites em que Jandira, a velha curandeira que conseguira sobreviver, sussurrava histórias antigas em Guarani, mantendo viva a memória de um povo que o mundo queria apagar. Eles se viam, claro. Era impossível não se ver em uma fazenda. Mas havia um abismo entre a casa grande e as senzalas, um abismo que todos insistiam ser intransponível, exceto que olhares atravessam abismos. O primeiro encontro real aconteceu quando Isabel tinha 15 anos. Ela havia escapulido para o Laranjal, seu refúgio secreto quando a casa sufocava demais. Era outono, e as laranjas maduras perfumavam o ar com uma doçura quase dolorosa. Foi onde encontrou Tupã-Açu, de pé sob uma árvore, olhando para o horizonte como se pudesse ver além das montanhas, além da escravidão, além do destino que lhe haviam imposto. "Você ainda se lembra de mim?" As palavras saíram antes que Isabel pudesse detê-las. Ele se virou, surpreso. Tinha 17 anos agora, alto e forte apesar da vida dura. E sim, lembrava. Lembrava de cada detalhe daquela menina que lhe dera água quando o mundo lhe negava até isso. "A sinhazinha não deveria estar aqui", disse ele, mas sem aspereza, apenas constatando um fato. "Meu nome é Isabel." Ela se aproximou. "E eu cansei de só estar onde devo estar." Foi o começo de algo que ambos sabiam ser impossível. Mas quando o coração decide, a razão perde todas as batalhas. Começaram a se encontrar ali, no Laranjal, sempre ao entardecer, quando o feitor estava bêbado e ninguém prestava atenção. Tupã-Açu lhe contava sobre seu povo, sobre as estrelas que guiavam os Guarani, sobre Nhanderu, o pai primordial que criou o mundo com sua própria luz. Isabel lhe contava sobre os livros que lia escondida, sobre o desejo de conhecer um mundo além daquelas terras manchadas de sangue. Jandira os descobriu em um desses encontros.
Podia ter delatado. Podia ter usado aquela informação para ganhar favor com o capitão. Em vez disso, a velha índia se sentou ao lado deles e começou a chorar. Vocês são a coisa mais bonita e mais perigosa que já vi, disse ela em Guarani, e Tupã-Açu traduziu para Isabel. O amor de vocês vai custar sangue, mas talvez seja um sangue que vale a pena ser derramado. A partir daquele dia, Jandira se tornou a guardiã do segredo deles. Mais do que isso, tornou-se a professora, ensinando a Isabel os caminhos ancestrais, as ervas que curavam, as canções que acalmavam, os rituais que conectavam terra e céu. Na noite de lua cheia de março de 1760, às margens do rio que cortava a fazenda, aconteceu algo que mudaria tudo. Isabel tinha 17 anos, Tupã-Açu, 19, e ambos sabiam que não havia futuro para o que sentiam. Mas o presente era deles. Eu te amo, disse Isabel, e as palavras pareciam pequenas demais para conter tudo o que sentia. Não me importa o que digam, não me importa o que seja certo ou errado. Eu te amo. Tupã-Açu tirou de dentro da camisa o colar sagrado de seu pai, aquele que escondera por todos aqueles anos. Com mãos tremendo, colocou-o no pescoço de Isabel. No meu povo, disse ele, a voz rouca de emoção, quando um homem dá seu colar mais precioso a uma mulher, é porque ela carrega seu coração. Você carrega meu coração, Isabel, e eu sou seu, até que a terra me reclame. Jandira apareceu como uma sombra entre as árvores, trazendo ervas sagradas e água do rio. Não havia padre ali, não havia testemunhas além das estrelas e dos deuses antigos. Mas naquela noite, sob a luz prateada da lua, ela os uniu segundo os rituais guarani, abençoando-os com cantos que ecoavam de um tempo em que aquela terra ainda pertencia a seu povo. Que Nhanderu proteja vocês, sussurrou Jandira, porque os homens certamente não vão. Eles não sabiam que, escondido atrás das árvores, o feitor Miguel observava tudo. Não conseguia ouvir as palavras, não conseguia ver direito na escuridão, mas via o suficiente para saber que ali acontecia algo proibido. E coisas proibidas, no Brasil colonial, tinham um único destino: a punição. 3 semanas depois, um cavaleiro chegou à fazenda Tavares. Dom Rodrigo de Almeida, nobre português de título pomposo e bolsos vazios, vinha em busca de uma solução para suas dívidas. Casamento com uma herdeira colonial. O capitão João viu ali a oportunidade perfeita. Isabel era jovem, bonita, educada pelos jesuítas. E, mais importante, era a única herdeira de suas terras. Terras que, ele sabia muito bem, não eram exatamente suas por direito, mas por conquista sangrenta. Você se casará com Dom Rodrigo em 15 dias, anunciou a filha durante o jantar, como se estivesse discutindo a compra de gado. Já está tudo acertado. Isabel largou o garfo. O mundo pareceu estreitar ao seu redor. Não. A palavra saiu baixa, mas firme. Foi a primeira vez em sua vida que Isabel contrariou o pai diretamente. O capitão João levantou-se lentamente da cadeira, o rosto ficando vermelho. O que disse? Disse: não, pai. Não vou me casar com esse homem. O tapa veio rápido, violento, jogando Isabel da cadeira. Mas ela se levantou, a boca sangrando, os olhos desafiadores. Pode me bater quanto quiser. A resposta é não. Foi quando começou seu cativeiro. Trancada no quarto, sem comida, sem água, sem nada além de um crucifixo na parede, e o silêncio opressor daquela casa, que sempre fora uma prisão disfarçada de lar. Lá embaixo, no alojamento dos escravos, Tupã-Açu foi arrastado para fora no meio da noite. Sem explicação, sem acusação, foi amarrado ao tronco e açoitado 20 vezes. É para você aprender respeito, disse o feitor Miguel, cada chicotada abrindo a pele das costas, para você entender seu lugar. Mas Tupã-Açu não gritou. Não deu a eles essa satisfação.
apenas apertou os dentes e pensou em Isabel, imaginando que ela estivesse bem, rezando aos deuses antigos para que ela estivesse a salvo. Não sabia que naquele exato momento Isabel vomitava no balde de seu quarto-prisão. Não pela fome, não pelo desespero, mas porque algo crescia dentro dela. Uma vida, um segredo que mudaria tudo. Jandira tinha olhos que enxergavam além do visível. Quando finalmente conseguiu subir ao quarto de Isabel, levando uma bandeja de comida que o capitão, relutante, permitira, viu imediatamente. "Você está grávida?" Não foi uma pergunta. Isabel desabou, soluçou nos braços da velha índia como não chorava desde criança, e Jandira a embalou, cantando baixinho em Guarani, aquelas canções de ninar que sua própria mãe lhe ensinara antes de o mundo virar do avesso. "O que eu faço?" sussurrou Isabel. "O casamento é daqui a 12 dias. Quando descobrirem, disse Jandira com a voz pesada de quem conhece bem a crueldade humana, vão matar Tupã-Açu. Vão dizer que ele te desonrou, que te forçou, e nada do que você disser vai importar." Isabel levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas determinados. "Então fugimos. Essa noite, amanhã, não importa. Fugimos e nunca mais voltamos." Era desesperado, era impossível, mas era a única chance. Jandira conseguiu levar um recado a Tupã-Açu. Nas costas, ainda em carne viva, ele começou a planejar. Conhecia as trilhas da mata, sabia como despistar cães de caça, tinha amigos entre os escravos que deviam favores a Jandira. Poderiam conseguir. Tinham que conseguir. A fuga estava marcada para a noite seguinte. Lua nova. Escuridão total. Mas havia um problema. O padre Anselmo, jesuíta encarregado da educação espiritual da fazenda, tinha visto Jandira subindo e descendo, carregando mensagens, sussurrando coisas. E o velho padre, atormentado por anos de silêncio cúmplice diante de atrocidades, decidiu investigar. Foi quando escutou, através da porta de madeira velha, Isabel e Jandira discutindo os detalhes da fuga. O padre Anselmo ficou paralisado. Tinha em mãos informação que poderia destruir aquela menina que ele ajudara a educar, que poderia condenar à morte o jovem indígena que, ele sabia muito bem, era inocente de todos os crimes que o mundo imputaria a ele. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma mão pesada pousou em seu ombro. O feitor Miguel sorria. Ele também tinha escutado. "Achei que o senhor gostaria de saber", disse Miguel, arrastando o padre pela manga. "De uma conspiração que está acontecendo bem debaixo do nariz do capitão. Eles invadiram a cabana de Jandira ao amanhecer, quando Tupã-Açu estava ali, revisando os mapas mentais da fuga. Não houve tempo de correr, de se esconder, de inventar desculpas. Peguem ele!" rugiu o capitão João, e 6 homens se lançaram sobre Tupã-Açu. Ele lutou. Claro que lutou. Mas eram muitos, armados, furiosos. Quando finalmente o dominaram, o capitão cuspiu no seu rosto. "Você ousou tocar minha filha. Você ousou." A voz falhou de raiva pura. "Manchar a honra de minha família." "Não!" Isabel chegou correndo, o cabelo solto, os pés descalços. "Pai, não foi assim. Nós nos amamos. Foi." O soco a calou. Isabel caiu no chão, o lábio partido, o mundo girando. "Cale essa boca!" O capitão a agarrou pelos cabelos. "Você não sabe o que está dizendo. Ele te enfeitiçou, te forçou, te..." Mas até ele não conseguia terminar a mentira em voz alta. Tupã-Açu foi arrastado para uma cela improvisada. E ali, longe de testemunhas, longe de qualquer piedade, homens que se diziam cristãos fizeram coisas que nenhum cristão deveria fazer. Quebraram seus dedos, um por um, perguntando se ele havia tocado a sinhazinha. Queimaram suas costas com ferro em brasa, exigindo confissão. Arrancaram 2 unhas, gritando que ele precisava pagar pelo pecado. E Tupã-Açu,
no meio da dor que explodia em seu corpo como 1000 sóis negros, pensava apenas: Isabel, proteja Isabel. Não deixe que saibam sobre o bebê, porque se soubessem que ela estava grávida, matariam a criança, e talvez a ela também. 3 dias depois, um tribunal foi convocado. Não era tribunal de verdade, claro, era uma farsa. O juiz era amigo do capitão, as testemunhas todas compradas, e a acusação: estupro, rapto, feitiçaria, crimes que para um indígena tinham apenas uma pena: morte. Tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou o juiz, sem sequer olhar para Tupã Açu. Ele, com o rosto inchado pela tortura, os olhos quase fechados, conseguiu levantar a cabeça e disse em português perfeito: Eu amo Isabel Tavares. E se amar é crime, então sou culpado. O silêncio que seguiu foi absoluto. Morte por enforcamento, declarou o juiz. Amanhã, ao meio-dia, na praça pública, que sirva de exemplo. Isabel tentou testemunhar. Tentou confessar a verdade, gritar que haviam se amado livremente, que não houve crime, apenas amor. Mas seu pai a silenciou com ameaças terríveis. Se você confessar, eu o mato de forma ainda pior. Vou arrancar cada pedaço dele devagar, enquanto você assiste. É isso que quer. E Isabel, presa entre o amor e o horror, não conseguiu responder. Naquela noite, Jandira procurou o padre Anselmo. Encontrou-o na capela, de joelhos diante do altar, rezando ou chorando. Talvez ambos. Eu sei de um segredo, disse a velha índia. Um segredo que pode salvar aquele menino, mas vai custar caro. O padre levantou os olhos vermelhos e cansados. Que segredo? E Jandira contou. Contou que havia sobrevivido ao massacre de 1750. Que tinha visto tudo. Que o capitão João Tavares não tinha nenhuma autorização real para aquela guerra justa. Que ele havia inventado documentos, subornado oficiais, assassinado um cacique em plena negociação de paz. Foi genocídio, disse ela, usando uma palavra que o padre mal conhecia. Assassinato puro. E eu tenho uma testemunha que sobreviveu, escondida todos esses anos em uma família vizinha, uma mulher que pode provar tudo. O padre Anselmo empalideceu, porque ele sabia que Jandira dizia a verdade. Ele mesmo tinha ouvido anos atrás a confissão do capitão João. Uma confissão que, por sigilo sacramental, ele nunca poderia revelar, ou poderia. Se eu fizer isso, sussurrou o padre, destruo não só o capitão, destruo a igreja, porque a igreja compactuou. A igreja ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio. Então continue em silêncio, disse Jandira levantando-se, e deixe mais um inocente morrer. Mais um corpo para assombrar seus sonhos. Mais uma alma para pesar em sua consciência. Tenho certeza que seu Deus vai entender. A velha índia saiu, deixando o padre sozinho com seus demônios. O amanhecer chegou cedo demais. Isabel não tinha dormido. Estava amarrada à janela de seu quarto, forçada a assistir enquanto montavam o patíbulo na praça. Seu pai queria que ela visse, que aprendesse, que nunca esquecesse. É para seu próprio bem, ele disse cinicamente, para que você entenda o que acontece quando se esquece de sua posição. Lá embaixo, Tupã Açu foi arrastado da cela. Mal conseguia andar depois da tortura. Mas se recusou a ser carregado. Caminhou com a própria força, a cabeça erguida, cantando baixinho em guarani. Era um canto de morte, o mesmo que seu pai cantara 10 anos antes. A multidão se aglomerava. Alguns curiosos, alguns indignados, alguns com aquele prazer mórbido que faz as pessoas assistirem a execuções. O carrasco ajustou a corda, testou a resistência. O sino da igreja bateu 12:00. Tupã Açu foi conduzido ao patíbulo. Olhou para cima, para a janela onde sabia que Isabel estava. Não conseguia vê-la direito, mas sabia que ela estava ali, sabia que ela estava vendo,
e pela primeira vez desde que fora capturado, Tupã-Açu sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Um sorriso que dizia: valeu a pena. Cada segundo ao seu lado valeu a pena. A corda foi colocada ao redor de seu pescoço. O silêncio caiu sobre a praça. Isabel fechou os olhos, incapaz de assistir. As lágrimas corriam sem parar, molhando as cordas que prendiam seus pulsos. O carrasco fez o sinal da cruz. Posicionou a mão na alavanca. E então, se você está sentindo essa revolta, essa história ainda não acabou. Uma voz cortou o silêncio como um trovão. Parem! Todas as cabeças se viraram. O padre Anselmo avançava pela multidão, o rosto transtornado, carregando uma caixa de madeira e documentos amarelados. Em nome de Deus e da Santa Igreja, gritou ele, a voz tremendo mas firme, exijo que esta execução seja interrompida. O capitão João desceu da varanda onde assistia, o rosto desfigurado pela fúria. Padre, o senhor não tem autoridade aqui. Esse índio foi julgado e condenado por crimes que ele não cometeu. O padre abriu a caixa com violência. Enquanto os verdadeiros crimes, os crimes hediondos que mancham estas terras de sangue, continuam impunes, a multidão murmurou. O capitão empalideceu. Padre, cuidado com suas palavras. Não! Pela primeira vez em 20 anos de sacerdócio silencioso, o padre Anselmo encontrou sua voz. Não vou mais ficar em silêncio. Não vou mais ser cúmplice. E ali, diante de todos, ele começou a ler. Documentos que provavam que a Guerra Justa de 1750 era fraude. Cartas que mostravam os subornos. Testemunhos de oficiais que, bêbados, haviam confessado a verdade. João Tavares, a voz do padre ecoava pela praça. Você não conquistou estas terras. Você as roubou. Você não prendeu prisioneiros de guerra. Você massacrou inocentes, 100 pessoas, 100 almas que clamam por justiça do céu. A multidão explodiu em gritos, alguns de raiva, alguns de choque. O capitão tentou falar, mas sua voz se perdeu no caos. E então, uma mulher idêntica apareceu, apoiada por Jandira. Era Kuarai, sobrevivente do massacre. Durante 10 anos, ela se escondera, com medo, traumatizada. Mas agora, vendo o filho do cacique prestes a morrer, encontrou coragem. Eu vi tudo, disse ela em português quebrado. Vi este homem matar meu marido, meus filhos, meu povo, sem guerra, sem razão, só ganância. O capitão da guarda local que assistia à execução se aproximou do capitão João. Sua mão estava no sabre. João Tavares, disse ele formalmente, você está preso por crimes contra a coroa e contra a humanidade. Solte esse homem imediatamente. O carrasco, nervoso, olhou para o capitão da guarda, para o padre. Não sabia o que fazer. Eu disse, solte! Rugiu o capitão da guarda. Com mãos trêmulas, o carrasco removeu a corda do pescoço de Tupã-Açu. Lá em cima, na janela, Isabel gritou. Um grito de alívio tão profundo que rasgou sua garganta. Desmaiou ali mesmo, o corpo finalmente cedendo dias de terror. O caos que se seguiu foi indescritível. O capitão João tentou fugir, mas foi capturado. Tentou subornar, mas seus crimes eram grandes demais. Tentou apelar para influências, mas desta vez a verdade era mais forte. Tupã-Açu caiu de joelhos no patíbulo, o corpo finalmente desabando. Jandira correu até ele, amparando-o. Resiste, meu menino, resiste um pouco mais. Levaram dias para que a situação se acalmasse. O capitão João foi preso, aguardando o julgamento real. Mas todos sabiam que, com suas conexões, com seu dinheiro, provavelmente compraria sua liberdade. A justiça no Brasil colonial tinha preço. Isabel finalmente foi solta de seu cativeiro. Magra, pálida, mas viva. A primeira coisa que fez foi correr até onde Tupã-Açu estava sendo tratado por Jandira. Ele estava deitado, o corpo quebrado pela tortura, mas vivo. Os olhos se encontraram, e tudo o que precisavam dizer estava naquele olhar.
Você está bem? Sussurrou ela, tocando seu rosto com delicadeza. Agora estou. Ele segurou sua mão, ainda trêmula. Você está... O bebê está... Estamos bem. Os dois estamos bem. Jandir olhou para o casal e sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. Vocês precisam ir embora. Logo, antes que o capitão consiga comprar sua liberdade. Antes que encontre uma forma de destruir vocês. Isabel sabia que a velha índia estava certa. Seu pai nunca perdoaria, nunca esqueceria, e sua vingança seria terrível. 3 noites depois, sob uma lua crescente que prometia renovação, 2 cavalos saíram silenciosamente da fazenda Tavares. Em um deles, Tupã-Açu, ainda ferido, mas determinado. No outro, Isabel, grávida de 3 meses, carregando apenas algumas roupas e o colar sagrado do cacique morto. Jandira ficou para trás, recusando-se a fugir. Meu lugar é aqui, disse ela, protegendo a memória dos que se foram. Mas vocês são o futuro. Vão e sejam felizes pelo meu povo. Sejam livres pelo meu povo. Eles cavalgaram por 3 dias e 3 noites, sempre para o sul, seguindo trilhas que apenas Tupã-Açu conhecia. Trilhas antigas, de um tempo em que aquela terra era livre. Nas proximidades das missões jesuíticas do sul, onde a influência do capitão João não alcançava, eles finalmente pararam. Era uma aldeia pequena, onde indígenas e mestiços viviam sob proteção da igreja. Não era liberdade total, mas era melhor do que o que deixaram para trás. Ali, 6 meses depois, nasceu uma menina. Tinha os olhos negros do pai e o cabelo escuro da mãe. Deram a ela o nome de Jandira, em homenagem à velha sábia que os salvara. Nos anos que se seguiram, histórias estranhas circulavam pelo Vale do Paraíba. Diziam que às vezes, em noites de lua cheia, podia-se ver a sombra de uma jovem e um guerreiro indígena caminhando pelas margens dos rios. Diziam que cantos em Guarani podiam ser ouvidos nas florestas, cantos que falavam de amor mais forte que a morte. O capitão João Tavares conseguiu, como era de se esperar, comprar sua liberdade. Pagou propinas, falsificou documentos, fez acordos nas sombras, mas algo mudou nele. Alguns diziam que ele envelheceu 20 anos em um só. Outros, que ele passava as noites gritando, atormentado por fantasmas. Isabel e Tupã-Açu nunca mais voltaram. Nunca mais foram vistos naquelas terras manchadas por tanto sangue. Mas a lenda de seu amor atravessou gerações, sussurrada em noites de tempestade, contada em cantos antigos. Alguns dizem que fugiram para mais longe ainda, para terras onde ninguém sabia seus nomes ou suas histórias. Outros que se juntaram aos Guarani que ainda resistiam nas fronteiras. Outros ainda diziam que morreram juntos, livres finalmente, deixando a filha com os jesuítas. A verdade, como tantas verdades daquele tempo sombrio, se perdeu nas dobras da história. Mas o que permaneceu, o que nenhum documento poderia apagar, nenhum padre poderia absolver, nenhum capitão poderia destruir, era a prova de que, mesmo no coração das trevas, o amor pode florescer, que mesmo quando tudo conspira para separar 2 corações, às vezes eles encontram um caminho, e que as histórias de amor mais verdadeiras são sempre aquelas que custam tudo. Deixe um comentário se você acredita que o amor vale a luta. Muitos anos depois, em 1822, quando o Brasil finalmente declarou independência de Portugal, um velho jesuíta guardava ainda, em uma caixa lacrada, os documentos do julgamento falso de 1760. Na margem, escritas com letra trêmula, algumas palavras do padre Anselmo antes de morrer. Que Deus me perdoe pelos anos de silêncio, mas que não me perdoe se eu tivesse permanecido calado quando finalmente pude falar. Isabel e Tupã-Açu me ensinaram que algumas vezes a maior obediência é a desobediência, e que o verdadeiro pecado não é amar o errado,
mas não amar quando se deve. O colar sagrado do cacique Guarani, aquele feito de sementes de genipapo e dentes de onça, foi encontrado décadas depois em uma aldeia remota do sul. Estava em uma caixa de madeira simples, junto com um bilhete escrito em 2 línguas, português e guarani. Para minha filha Jandira e para todas as filhas que virão depois dela. Não deixem que apaguem quem vocês são. Não deixem que roubem sua história. Você é filha de 2 terras, de 2 povos, de 2 mundos, e isso não é vergonha, é poder. Não havia assinatura. Não precisava. Algumas histórias não têm final feliz no sentido tradicional. Não há casamento grandioso, não há aceitação social, não há perdão universal. Mas talvez haja algo mais importante, a verdade, a coragem, a certeza de que por um breve momento na história sangrenta daquele país jovem, 2 pessoas escolheram o amor acima de tudo e escolheram pagar o preço. Na pequena aldeia onde viveram seus últimos anos juntos, plantaram uma laranjeira, a mesma espécie que crescia no laranjal onde se encontraram pela primeira vez. Dizem que a árvore cresceu forte e deu frutos mais doces que qualquer outra da região. E que, às vezes, quando o vento soprava na direção certa, podia-se ouvir risadas. Risadas de uma criança brincando, de uma mulher cantando, de um homem que finalmente conheceu a paz. Eram apenas lendas, é claro. Histórias que as pessoas contam para tornar a brutalidade do passado um pouco mais suportável. Mas as melhores lendas sempre têm um grão de verdade no centro. E a verdade é esta. Em 1760, no Vale do Paraíba, uma jovem sinhazinha e um guerreiro guarani desafiaram um mundo que não os queria juntos. Perderam tudo, sua família, sua terra, sua segurança. Mas ganharam algo que nenhum capitão, nenhum padre, nenhum juiz corrupto poderia tirar deles. Ganharam um ao outro. E no final, talvez seja só isso que importa. Não quanto tempo vivemos, mas com quanto amor vivemos. Não o que o mundo diz que somos, mas o que escolhemos ser, apesar do mundo. O amor de Isabel e Tupã-Açu não mudou as leis coloniais. Não acabou com a escravidão indígena. Não destruiu o sistema de poder que massacrava os vulneráveis. Mas provou que mesmo dentro da máquina de moer gente que era o Brasil colonial, a humanidade podia resistir. O amor podia resistir. E às vezes, apenas às vezes, isso é o suficiente. Inscreva-se, porque histórias como essa não podem ser esquecidas.